Olá, sejam bem-vindos. Hoje nós estamos começando a primeira temporada do podcast Fale Mais Sobre Isso. Eu sou Farley Valentim, estou aqui com o colega Arley Albuquerque, nós somos psicólogos junguianos e estamos dando início a esse projeto de construir um podcast, tá? Podcast junguiano, mas com temas que abranjam várias outras possibilidades. E hoje é o nosso início, né? O nosso tema que vai acompanhar o podcast ao longo da primeira temporada é justamente o ciclo da vida. E para falar hoje, para dar início e falar sobre o tema da gestação, nós vamos receber Betânia Farias. Betânia Farias é psicóloga clínica especializada em psicomotricidade, psicologia perinatal e atendimento de casal e família. Mestre em distúrbios do desenvolvimento pela Universidade Presbiteriana de Mackenzie, analista trainee da Sociedade Brasileira de Psicologia Analítica, SBPA, coautora do livro Desafios à Terapia de Casal e de Família, Olhares Junguianos na Clínica Contemporânea, e autora independente de livros infantis. Pois bem, Betânia, vamos falar mais sobre isso, sobre gestação? Olá, vamos falar mais sobre isso. É um prazer estar aqui conversando com vocês, com todo mundo que vai assistir depois. Eu acho que esse tema, eu gosto muito desse tema, fiquei animada de conversar sobre isso com vocês e parabéns pelo trabalho, acho que a gente precisa falar mais sobre isso mesmo. Pois é. A primeira coisa que eu acho que a gente pode começar é como a psique da mulher se prepara para gerar uma vida. É uma pergunta interessante essa, né? Como que a psique se prepara para gerar uma vida? A gente está vivo, porque a gente nasceu de um corpo, de uma mulher, e porque a gente nasceu da vida. A gente nasceu pela própria lei da vida, de criar a vida. Acho que tem uma coisa da ordem da natureza nisso aqui. Se a gente pegar todas as transformações que aconteceram ao longo da história da humanidade, a gente vai pensar assim, como é que as mulheres se preparam? Será que toda gestação acontece porque alguém parou, pensou, se preparou, elaborou coisas, né? Pensou se cabe ou se não cabe? Tem vocês sumiram aqui para mim, não sei se eu estou sozinha. Se eu ainda não, a gente está lhe vendo. Agora eu só estava me vendo. Tem um livro que se chama Por que o Amor é Importante? E ela vai falando como é que o afeto molda o cérebro dos bebês. E a autora conta num parágrafo, ela traz uma reflexão muito importante, assim, que eu acho sensível, que ela diz que nem toda gestação é o resultado de um processo, de um casal que se conhece, enfim, de duas pessoas que se conhecem e se preparam e trabalham e vão morar juntas e organizam uma casa e criam ali um ninho para a chegada de um bebê. E aí ela fala assim, a gestação pode acontecer depois de um momento onde a pessoa só saiu com alguém, só teve uma noite de sexo, só teve um momento ali e acontece a gestação. Pode acontecer depois que a pessoa já passou por tantas experiências tentando engravidar, que aí quando ela consegue, isso vem carregado de toda uma história. De uma história de tentativa, de frustrações, de expectativas. Então eu acho que essa psique se prepara com a história da humanidade, se prepara com a história, a vivência de cada mulher, se prepara com a história que foi possível viver. Não tem um momento assim, eu acho que por mais que a pessoa pare, reflita, né, se organize financeiramente e tudo mais, não tem um momento que agora eu estou pronto. Eu acho que tem um estado de prontidão para algumas pessoas que refletem que a partir daqui eu me lanço nessa experiência. Eu banco entrar nisso, eu vou ver como é que é, estamos aqui juntos, eu tenho uma condição que dá, às vezes, uma gestação independente ou uma gestação de um casamento de anos, mas a pessoa diz, eu estou aberta para viver isso. Mas a gente sabe também que acontecem muitas outras situações. Muitas. Pois é. Eu acho que essa diversidade de situação é que vai fazer a gente pensar assim, como é que está acontecendo, né? Como é que está acontecendo para essa pessoa específica aqui, que está falando aqui comigo? E quer falar? Uma pergunta, Betânia, que você comentou com a gente agora há pouco,
é justamente, e se essa mulher não quiser ter filhos? Quer dizer, pode, na sociedade atual, a mulher não querer ter filho? Quer dizer, como é que é isso? Aí a gente entra nessas discussões importantes, delicadas, polêmicas, né? A gente sabe o quanto a gente cria expectativas nas pessoas, o quanto a gente espera que homem faça assim, que mulher faça assado, mulher nasceu para ter filho, tem toda essa coisa no imaginário, né? As mulheres são abençoadas pela vida, por ter a capacidade de gerar, de parir um bebê, de cuidar de um bebê. Então, quando uma mulher diz que ela não quer ter um filho, eu acho que, primeiro, ela já está desafiando isso nela mesma, de poder lidar com tudo isso que a gente sabe que a gente carrega pela cultura, né? Sim. Cada mulher sabe o quanto que isso necessita de uma reflexão. E aí vem toda essa questão, que é assumir no coletivo, assumir diante da sociedade, da comunidade, que não se quer ter filho. Então, eu acho que sempre que uma mulher chega nessa fala, né, não quer ter filho, vem se desafiando uma série de construções sociais que nem sempre são fáceis para a própria mulher viver, e que a gente vê que muitas vezes as mulheres acabam ficando marginalizadas, marcadas por isso, confundidas com alguém insensível, confundidas com alguém ingrato diante da vida. Eu acho que realmente é um tema para a gente pensar muito. E convidar também mulheres e homens a pensar sobre isso. Não é uma obrigatoriedade. A mulher tem útero, mas ela não é obrigada a ter filhos. Ter filhos é algo muito, muito amplo, muito significativo. Não dá para ter um filho só porque você é mulher. Você acha que é uma mudança no paradigma, Bethânia, da maternidade, inclusive com o fato das mulheres hoje estarem postergando para uma idade mais avançada ter filhos, por exemplo? Assim, a gente vê muito a priorização, por exemplo, da carreira, da independência profissional, financeira, ao invés de um casamento e ter filhos, como você via em gerações anteriores. Há uma mudança, então, de um paradigma na sua experiência? Eu acho que sim. E se a gente acompanha os movimentos do mundo, a gente vai chegando a essa conclusão, né? Eu acho que é uma confluência de fatores. À medida que foi existindo mais espaço para a mulher se falar a partir de si mesma, né, que a mulher ganha mais voz na sociedade, nas comunidades, ela pode ir chegando a esses posicionamentos, né? Eu não quero ter filho. Aí a gente pensa também nessa questão do mundo do trabalho. A mulher entra no mundo do trabalho, são mais papéis, né? São muitos papéis para a gente dar conta. Então, as pessoas vão sim postergando um pouco mais. Hoje em dia tem essa questão de você se estabilizar no mundo profissional. A tecnologia também entra aí como um fator muito importante nisso tudo. A gente sabe que com esse avanço a mulher consegue mapear melhor como é que está a saúde feminina, até quando ela pode ter, tem todas as intervenções que podem ser feitas. Então, acho que é uma confluência de fatores, mas, sem dúvida, chama a gente para olhar para esse paradigma mesmo. Né? Não existe um momento onde seja um momento que a mulher está pronta, mas esse adiar muito também pode trazer algumas consequências, porque chega um momento que a nossa biologia também fala, né? Sim. Se a gente adia muito, a gente sabe que chega um momento que fica mais difícil, tem certos riscos, mesmo com uma medicina muito avançada, mesmo com muita tecnologia. E, às vezes, esse momento de ter o filho, quando você posterga muito, chega uma hora que você fala, faz sentido ainda? Com uma idade mais avançada, faz sentido ainda? Eu viveria todo esse exercício de doação agora, que eu já construí esses outros aspectos? Então, eu acho que são paradigmas que a gente vai se deparando, né? E vai sendo sempre muito convidado a refletir para não cair nessa coisa generalista, né? Exato. Bethânia, e uma vez a gravidez consolidada, quais são as dificuldades? O que é que começa a mudar na psique feminina? Como é que existe, como é que nasce essa relação? Existem coisas... Vocês já tiveram a oportunidade de estar diante de uma mulher grávida? Sim. É interessante, né, ir observando certas coisas. Quando as mulheres
começam a contar assim, nossa, agora eu começo a observar mais bebês, começo a observar mais coisas que vêm desse universo, né? Às vezes até vitrine de loja. Mas ainda assim, Raja, tem uma coisa importante que é, depois de estar com o bebê implantado, não necessariamente essa informação ela foi assimilada. Então, não dá para a gente dizer também que depois que engravida, todas as mulheres começam uma relação muito próxima com o bebê que está se desenvolvendo, né? Com essa vida que está crescendo dentro dela. Algumas pessoas já estão conectadas com essa ideia de gestar um bebê até muito antes do bebê estar no útero, né? Tem pessoas que já vivem, já estão muito conectadas com essa força, assim, de ser mãe, com essa coisa da natureza. Tem outras pessoas que a gestação vai caminhando, que a pessoa já está ali, às vezes nos últimos meses de gestação, e ela ainda não está conectada. Ainda tem algo nesse psiquismo muito ocupado com outras coisas, às vezes com o trabalho, às vezes com outros processos da família. A gestação também ela é atravessada por muitas coisas. Enquanto a mulher está gestando um bebê, acontecem, sei lá, infinitas coisas, inúmeras coisas da vida dela. Então, esse conectar-se, depois que está grávida, obviamente, esse psiquismo vai se preparando, seja consciente ou inconsciente mesmo, né? Conscientemente quando está sendo refletido, né? Quando está sendo sentido, está sendo incorporado. Inconsciente quando está assim, está acontecendo, estou vivendo, sei que vou ter um bebê, a barriga está grande e tudo mais, né? Mas essa conexão, ela é mais profunda. Às vezes isso não acontece. Tem pessoas que quando o bebê nasce, a pessoa fala, caramba, agora sim eu estou sentindo que tem alguma coisa acontecendo, tem um bebê na minha vida. Né? E também tem isso, que eu acho que há algum tempo era até diferente, né? Porque antigamente não existia ultrassonografia e tal, né? Então as pessoas tinham a possibilidade, para se conectar mais ou para se conectar menos, né? Dessa informação nova. Hoje em dia você faz esses exames muito cedo. As pessoas às vezes já veem, né? A carinha, como é que está se formando. Então, para algumas pessoas, isso pode gerar uma conexão. Para outras, ainda nem isso, né? Betânia, Sem querer colocar aqui uma ideia de que é melhor ou que é pior, né? Sim. Mas a gente vê isso, né? É um processo psíquico que não é o mesmo para todo mundo. Tem pessoas que precisam do bebê ali, completinho, né? Pacotinho para colocar no colo, segurar. Aí se conecta, né? Betânia, como é que você percebe, assim, na atualidade, na maneira como a maternidade é vivida hoje, porque eu achei esse ponto muito interessante, assim, você mostrar que não necessariamente é uma conexão natural entre o estar grávida do ponto de vista biológico, o corpo já gerando uma criança, e o psiquismo da mulher, né? Pode haver uma desconexão aí. Como é que você percebe isso na sociedade atual? Quer dizer, o que é que de repente faz com que a mulher não construa essa conexão, ou que essa conexão não aconteça, né? Talvez seja melhor colocado assim, e teria consequências para o psiquismo dessa mãe? Olha, vamos pensar essas várias questões. O que poderia estar acontecendo hoje? Na verdade, essa questão do amor, né, essa coisa do amor materno, da relação ali, uma relação muito amorosa, as mulheres sempre passaram por isso, não é só hoje. Né? Tem uma autora francesa que ela fala muito, o amor da mãe pelo filho é um amor construído, é uma relação. E a gente não pode achar que isso é uma coisa antinatural. Claro que tem algo em nós, né, algo natural que predispõe a viver o amor, predispõe a viver o cuidado pelo outro. Mas isso não é assim acionado em todas as pessoas facilmente. Eu acho que essa coisa da relação, do amor que começa a se desenvolver com a relação, é uma questão muito importante que a gente precisa legitimar. Mas se a gente pensar que nesse momento histórico a gente é ocupado por muitas coisas, né? A gente tem uma enxurrada de informação, a gente tem o mundo falando várias coisas, cada vez mais se discutem temas, as mulheres precisam trabalhar, precisam estar muito ocupadas, mulheres e homens, né? Não são só as mulheres. Mas vamos pensar assim, na maioria dos casos, é a mulher que está envolvida direto nisso, porque é ela predominantemente que fica com o bebê,
ela que carrega no útero. Então, são muitas coisas atravessando e, às vezes, essa conexão depende de você ter um olhar para isso, de estar com isso, de ver essa experiência se desenvolvendo. E é difícil a gente encontrar nessa sociedade que a gente vive acelerada, né? Que a gente vive acelerada. A gente precisa cuidar para diminuir um pouco o ritmo, sentir o que está acontecendo. Às vezes a gente não sente nem que está respirando, né? A respiração fica daqui, né? A gente não sente o resto do corpo. Então, encontrar esse momento de se conectar com o resto do corpo, porque se a gente for pensar, o corpo sabe que está grávida, né? O corpo de uma mulher se prepara. Uma vez eu ouvi uma coisa que me marcou, assim, o médico falou que toda menstruação é uma frustração do corpo, porque o teu corpo entende que ele está num processo ali, que ele poderá receber um óvulo fecundado e tudo mais, né, para gerar um bebê. Mas a natureza também sabe que não é todo ciclo menstrual que você vai engravidar. Mas tem algo que é, quando você tem uma relação sexual ou faz vamos pensar na relação sexual, porque em outros processos tem como você assistir isso, né? Então você saberia que está grávida ou não, depois de um tempo, mais facilmente. Mas no processo natural, você vai lá, tem a relação sexual, você engravidou, o teu corpo sabe, mesmo que você ainda não tenha consciência disso. Então tem isso também, né? Tem uma parte de nós que sabe o que acontece com o nosso corpo. Mas para a gente entrar em contato com isso, precisa sentir, né? Precisa parar um pouco. A gente vive muito acelerado. Então eu acho que isso sim dificulta um pouco essa conexão. E as consequências, elas podem ser variadas, mas podem ser chegar numa situação muito complicada, onde a relação com o bebê fica truncada mesmo. A relação com o bebê, a relação com a sociedade, a relação com esse aspecto de ser mãe, a relação com o aspecto de cuidar de si mesma, né? A relação de se observar durante um puerpério, falar, nossa, eu estou indo longe demais com esse ou aquele aspecto, ou eu não estou me cuidando também, eu não estou sendo tão cuidadosa comigo. Então, são vários níveis dessa desconexão. Eu acho que a gente precisa cuidar, porque a gente vive esse momento acelerado, né? Pois é, essa aceleração, né? Eu acho que talvez seja a principal causa dessa desconexão, né, Farley? Do corpo com a psique, né? Na fala dela me veio essa ideia agora. E até aproveitando também esse tema, né, eu queria ver contigo da importância da parentalidade, né? Das pessoas que estão em torno dessa mulher que está grávida, né? O que é que a gente poderia pensar do que seria mais saudável para quem acompanha uma mulher que está grávida? Tem uma história muito bonita que eu acho. Eu acho esse um tema bonito, trabalhoso, né, da perinatalidade, mas eu me encanto com algumas coisas assim da vida, né, o poder da vida. Tem um relato em um livro de uma autora africana que ela vai falando de como a comunidade dela cuida dessa questão da chegada de um bebê. Ela fala que durante todo o processo, a gestação, durante o processo que essa família, essa mulher está se preparando para o bebê chegar, a comunidade, veja bem, não é a mulher e o parceiro, a comunidade. Eu acho que essa ideia de comunidade, em algumas culturas, né, ela acaba sendo muito, muito forte e muito diferente da nossa. Então, durante toda a gestação, a comunidade é feito um altar, vamos dizer assim, para esse ser que vai encarnar ali naquela comunidade. Toda a comunidade vai lá, faz orações, faz oferendas, canta, deseja coisas, né, para essa pessoinha que vai nascer entre eles, para esse espírito, né, porque eles têm essa ideia de espírito. E aí eles ficam alimentando, né, preparando esse lar para receber. Não é uma coisa linda? Perfeito. A gente faz isso, né? Às vezes a gente tem parentes, tem amigos, e a gente esquece que a pessoa está grávida, a gente deixa a pessoa vivendo lá. Eu acho que tem uma coisa assim importante que é a pessoa que está dentro dessa experiência, gestando, se entregar e cuidar dela e desse vínculo. Mas enquanto comunidade a gente é muito falho.
E isso é um processo todo aí. Se a gente, por um lado, ganhou consciência, né, e a gente sabe disso, a gente ganhou consciência e muitos benefícios com isso, mas a gente foi se afastando um pouco disso. E a gente, especialmente nas cidades grandes, a gente fala muito, né, dessa coisa da solidão materna. Sim. Às vezes a mulher passa uma gestação inteira trocando ideia quando ela vai na consulta médica. Ou, quando o bebê nasce, muitas situações, especialmente quando as pessoas têm família distante, a pessoa fica o puerpério muitas vezes sozinha. Então, assim, claro que existe ali uma relação se desenvolvendo, que essa mulher precisa se conectar, né, com o bebê, que essa pessoa que está ali precisa se conectar, mulheres e homens, mas a comunidade tem um papel muito importante. E muitas vezes, enquanto comunidade, a gente também não olha para isso. Eu cuido do meu que está aqui dentro da minha casa. O filho da outra, né? O filho do outro que está lá no seu processo, deixa lá, deixa eu ter. Então, todas as vezes que eu leio essa passagem, né, esse relato dessa autora, eu penso, que coisa significativa. É alguém que a gente, né, se a gente pensar, uma criança, né, um espírito nessa ideia da tribo, o espírito vem por meio de uma mulher, mas ele vai ser um ser social. Ele vai para a comunidade, ele vai para o mundo, mas a gente não cuida muito disso. Então, acho que é uma desconexão que cada um vive e isso vai se ampliando, uma desconexão da comunidade. Eu queria até, porque sincronicamente, no atendimento que eu fiz essa semana, eu tenho uma paciente que é médica e ela me autorizou a falar o que eu vou falar aqui, eu gostaria até de dizer isso, né? E no momento da análise dela, ela relembrou, enquanto estava na faculdade, né, da obstetrícia e do primeiro parto que ela fez. E ela disse uma frase assim: quando aquela criança nasceu, era como se eu estivesse nascendo também. Que dá exatamente esse sentido de comunidade, né? Ou seja, simbolicamente, toda criança que nasce é como se a humanidade toda estivesse nascendo naquela criança. E, de alguma forma, a gente perdeu ou se desconectou, acho que eu vou usar essa palavra também, desse sentido maior que é desse nascimento, de uma vida que vem ao mundo. Eu acho que isso corrobora com o que você acabou de falar e talvez uma das... como é que eu posso falar? Das lições ou que a gente pode tirar, até nessa nossa conversa também, é trazer essa ideia de comunidade, né? Também, para o nascimento de um indivíduo, da vida. Pensando. Só fazer um comentário rápido aqui, que eu acho que isso que você falou é bem importante, né, Arlen? Porque se a gente se conecta, se a gente se responsabiliza coletivamente pelo que está acontecendo, a gente consegue cuidar mais. Né? Isso. A gente consegue cuidar e pensar em contextos, e pensar em situações, não só para o nosso, não só para os nossos filhos, mas para a comunidade. E isso vai criando. Quando a gente se desconecta, gera tanta confusão, né? Que vai dando a ideia também de que a gente não pode dar uma opinião. Né? Se você vê uma pessoa sendo inadequada com o filho, você não pode se aproximar e falar: posso te oferecer algo de mim? Posso refletir isso com você? Posso te perguntar se você está com dificuldade com isso? Posso cuidar um pouco da tua criança para você se acalmar? Então, essa desconexão vai gerando um montão de coisas mais desagregadoras ainda. Né? A gente fala, é igual aquela coisa de briga de marido e mulher não se mete a colher. Então, assim, o outro aqui é bruto, né? Quem pariu Mateus que balance. Não tem esse ditado? Então, assim, quem pariu Mateus que balance, mas daqui a pouco esse Mateus vai estar aí, ele vai fazer parte da vida de todos nós. A gente é uno nesse mundão. Pois é. Continuando a pensar nessa questão da parentalidade, uma pergunta que se faz muito e que eu coloco agora para você: a mulher está grávida ou o casal está grávido? Como é que é isso? E aí eu vou seguir o exemplo do Harvey e falar assim: ontem eu estava conversando com uma pessoa, um homem gay, que está entrando nesse processo de
gerar um filho. E a gente estava conversando sobre isso. Quem engravida, afinal de contas? Né? É a mulher? É o homem? E se não tiver mulher na história? Quem vai receber o bebê? Gesta ou não gesta? Obviamente, pelo processo fisiológico, uma mulher engravida, plantado no útero dela. Né? A célula se desenvolve, o corpo se modifica e tudo mais. Né? Poderá haver, né? Tende a haver uma conexão, né, mais rápida, né? Tende a acontecer processos que só a mulher vai sentir, porque está dentro dela, ou vai sentir mais. Mas o casal está ali. Ou aqueles companheiros que decidiram por ter um filho. Então, essa informação psíquica está sendo gestada por quem estiver ali. E aí, a gente volta lá para a primeira questão, que é, às vezes as mulheres estão gerando o bebê fisicamente, mas elas estão gestando menos, né? Estão menos conectadas. Às vezes quem traz a ideia de vamos ter um bebê é o esposo, né? Num casal hétero, né? O esposo que traz isso, que briga por isso, né? E que conversa, e que faz acordos, e fala, não, eu vou me responsabilizar mais, né? A gente ouve de casais falando, olha, eu não queria tanto, meu marido que... Ou entre casais do mesmo sexo, olha, eu não queria tanto, meu parceiro que quis mais e foi me conscientizando para isso, eu fui vendo que isso era importante para o nosso relacionamento. Então, do ponto de vista físico, né, é claro que é uma mulher que carrega. E veja bem, se a gente considerar situações trans, né, quem é que está carregando o bebê? Mas não vamos entrar tanto nisso agora, porque eu não sei se a gente teria tempo, né, com todo respeito de quem vive essa situação. Mas é um casal que está grávido, que está gestando. É a comunidade que deveria estar grávida. Como o Harley falou, né? Se você está conectado, a cada bebê que nasce, você fala, é a humanidade que está renascendo. Sou eu que nasci. É a história de algo que faz parte de mim, da minha natureza. Mas, né, em algumas situações, a gente também vê que é um só que está grávido. Né? É um só que está gestando. Isso traz um peso e uma descompensação para o casal, para os parceiros que estão vivendo isso, e também para o bebê. Né? A gente sabe que desde a vida intrauterina, né, esse ser em formação vai recebendo todas essas informações. E essas informações todas vão gerando processos durante a vida. Por isso que às vezes a gente conversa com algumas pessoas e algo parece tão indizível, né? É um sofrimento, é um conflito, é um incômodo que é tão indizível, porque é muito anterior à capacidade de ter memória, é muito anterior à capacidade de se reconhecer como pessoa. Então, quem está grávido? Quem está grávido poderia ser esse casal, esse parceiro, ou essa mulher que decide ter um filho independente dela. Mas a gente vê que isso tem impacto, sim, para quem gesta e para quem é gestado. Pensando em algo que você disse, Bethânia, como é que fica, por exemplo, essa questão da maternidade? Você tocou assim, em outros modelos de família, não necessariamente no casal hétero, né? Em outras possibilidades familiares, como exemplo, 2 homens ou 2 mulheres, e aí isso nos remete diretamente a 2 questões. Uma, como eu já vi casos, assim, inclusive na clínica, de mulheres que querem ser mãe e querem, por exemplo, um parceiro unicamente para engravidar. Né? Muitas até não querem nem, eu já tive um caso desses na clínica, não querem sequer que a pessoa assuma o filho. Aquele homem não quiser assumir o filho, ela não faz questão, mas ela quer ser mãe. Então ela tem um relacionamento com esse homem para engravidar e para ela, ponto final. E o caso também desses modelos familiares, como é que fica essa questão? Aí não seria mais da gestação, seria mais do próprio sentimento de maternidade, no caso da adoção. Né? Como é que fica? Olha, eu acho que a gente tem mesmo todas essas situações que desafiam, né? Porque são questões que desafiam a gente a desconstruir um modelo que prevalece.
né? Qual é o modelo que prevalece no imaginário das pessoas até hoje? Por mais que a gente saiba que a tecnologia, né, que os comportamentos se modificaram, mas tem um modelo que impera, que é: filho nasce de homem e de mulher. E isso desafia todos nós a desconstruir essa noção, porque a gente vê famílias, a gente vê pessoas, configurações diversas de família criando crianças felizes, fora desses modelos tradicionais, né? Fora dessa ideia tradicional que o filho nasce de pai e mãe. Eu sei que muitas pessoas irão dizer várias coisas, né? Que é errado, enfim, vão dizer várias coisas, mas o fato é que, com a tecnologia, já existe a possibilidade, querendo ou não, a gente concordando ou não, existe a possibilidade de mulheres engravidarem por uma célula masculina. Quando uma mulher apenas quer ter um relacionamento, ela não pode ou não quer fazer essa gravidez assistida, né? Essa fertilização assistida, e ela vai em busca de um parceiro para fertilizá-la, assim, para gerar um filho, a gente poderia perguntar para essa mulher muitas coisas, né? Qual é essa ideia de que não pode ter um terceiro? Por que não poderia ter alguém ali? Qual é o sentido dessa gestação só para si, desse filho só para si? Porque uma hora esse filho vai estar no mundo e existirão muitos terceiros. Mas a gente precisa ouvir, construir junto para saber o que é isso. A gente vai impedir que cada um faça o processo que determina para si? A gente não vai. Então, existem situações, sim, que as pessoas vão em busca disso. Qual seria o comprometimento para essa criança? Não sei. O fato é que, mesmo filhos de um casal nesse modelo tradicional, e que muitas pessoas acham que ainda é o ideal, essa criança vai ter uma vida para humanizar, né, para vivenciar essa questão de ter pai, de ter mãe, de ter uma experiência positiva, uma experiência negativa. Nem todo pai que está ali, nem toda mãe que está ali, está oferecendo esse modelo melhor possível, mais adequado. Então, em qualquer configuração, a gente, né, sabe que a gente realiza essas experiências todas no mundo, e aí que a gente vai construindo uma ideia de quem eu sou. Quem é meu pai? Qual é essa ideia de ter pai? O pai tem até essa discussão, né? O pai é aquele que gera ou aquele que cria, aquele que ama, aquele que cuida? Então, em qualquer configuração, a gente vai viver isso socialmente. Aí a gente pode pensar, poderia ser dificultado para uma criança internalizar a imagem de um pai se ela não teve um pai? Ela pode viver uma experimentação diferente, mas não quer dizer que ela não internalize. Não quer dizer que porque não houve um pai, até porque pode não ter um pai ou uma mãe presente porque faleceu, porque viajou, porque se nega psicologicamente a estar na situação, porque não assume a responsabilidade afetiva. Mas são temas que exigem mesmo que a gente desconstrua esse modelo do que é normal, do que é mais adequado, e que acolha cada situação. Se a gente está diante de uma mulher que diz: olha, eu vou sair com alguns homens só para engravidar, eu não quero um homem participando da minha relação com o filho meu, né? O filho meu, você pode perguntar, mas por quê? Por que não um relacionamento? E ouvir, né? Pode ser que a gente encontre algum sentido nisso. Pode ser que tenham outras pessoas ali em torno dessa pessoa que decide ter um filho sozinho, né? Pode ser que tenham outras pessoas que possam fazer esse papel. O fato é que cada um de nós tem uma história tão singular, né? Não foram necessariamente os nossos pais que criaram para a gente uma condição de trazer para o nosso coração de uma forma positiva o que é pai. Sim. Mas, sem dúvida nenhuma, nos desafia a pensar um montão de coisas. E a gente só vai conseguir pensar em cada uma dessas, né? Cada paradigma que vai se estabelecendo, a gente só consegue se a gente admitir que não tem um modelo certo ou errado. Não tem um modelo melhor ou pior. Tem situações que favorecem isso, tem situações que favorecem aquilo, e a gente pode ir olhando para cada um e ver como é que as pessoas estão se construindo a partir disso. Para mim, parece isso, né? Se a gente olha na sociedade, e aí eu acho que mexe com toda uma questão que algumas pessoas falam assim: nossa, como que uma criança criada por duas mães vai saber o que é um pai? Como que uma criança cuidada por dois homens vai saber o que é uma mãe? Né?
Como que um filho criado por uma mãe sem pai por perto vai saber o que é um pai? Assim, e na história a gente não teve tantos modelos? E se a gente olha para o mundo, não tem tantos modelos para o bem, para o mal, para o positivo, para o negativo? Num das suas colocações, num dos pontos que você elencou, você falou do uso, assim, da associação da tecnologia com o processo de gestação, com as mulheres que querem engravidar. E, assim, pela minha própria experiência clínica, eu já atendi casos assim de mulheres e também de homens que vão para o consultório e falam disso, assim, do quanto é desgastante para o casal esse uso da tecnologia para que a mulher engravide, né, assim, principalmente quando não dá certo. Porque assim, há uma expectativa muito grande no processo, nem sempre se consegue engravidar, né? Então o processo é todo perdido, tem que ser reiniciado. Assim, é um abalo financeiro para a família, querendo ou não, porque é um processo caro, e é um abalo psicológico muito grande também. Né? Assim, como é que você vê isso, Betânia? Olha, você já falou algumas coisas muito importantes aí, que é, primeiro, não é quem quer somente, né? A gente sabe que esse investimento financeiro não é para todas as pessoas que querem. As pessoas que entram nesse processo de gestação, fertilização assistida, né, passam por uma série de processos, né? Não é você vai lá e insemina e está pronto, você vai, tem sucesso e o filho chega na sua vida. Então, às vezes, são expectativas muito altas ou expectativas condizentes, mas que, quando faz o processo, não se realiza. Aquela expectativa não é atendida. A gente presencia mesmo, ouvindo pessoas, que é um processo que demanda muito emocionalmente, porque é muito incerto. A gente sabe que, por mais que exista a tecnologia, é muito incerto. Às vezes não dá certo o primeiro ciclo, aí para fazer de novo, você precisa realmente fazer esse investimento financeiro. A gente vê algumas famílias que acabam usando o patrimônio para fazer essa tentativa e às vezes não conseguem, né, ter sucesso nisso, ou seja, gerar o filho. Outras pessoas que têm uma dificuldade muito grande de assimilar esse processo e chegar um momento de dizer assim, olha, agora não tem mais para onde ir. Eu preciso assumir isso. É muito difícil para a gente assumir as nossas insuficiências, né? E dentro dessa coisa idealizada, culturalmente, como assim você é uma pessoa e não é capaz de gerar um filho, de fazer um filho? Como que o teu esperma ou os óvulos não são suficientes para fazer um bebê? Já começa disso, né? E aí tem todo esse processo de investimento, a pessoa fala, eu não consigo, nem com a ajuda da tecnologia eu consigo. Então é um somatório de frustrações que muitas vezes deixa as pessoas muito perdidas. E você precisa mesmo, conheço pessoas que já fizeram, não dá nem para, às vezes, pessoas fizeram 15 ciclos. E vão fazendo. Então chega uma hora que a gente precisa mesmo fazer essa reflexão de como é que a gente acolhe as nossas insuficiências, porque nós temos, e uma delas pode ser essa. Então, acho que entra muita coisa, né? Não é para quem quer. Tem uma camada grandiosíssima da população que, mesmo querendo, não vai conseguir fazer um processo assistido, que é muito caro. Tem pessoas que conseguem, e que conseguem depois da segunda, terceira tentativa, porque a gente sabe que a primeira é mais raro, né? Mas algumas pessoas também conseguem de primeira. Tem pessoas que fazem o processo de inseminação e depois engravidam, a gente conhece essas histórias também, engravidam naturalmente. É mais difícil, mas existem essas histórias. Então, assim, também tem algo desse psiquismo, né, que a gente pensa, nossa, como é que não teve filho até agora, fez todo esse processo, aí de repente engravidou pelo processo de inseminação e logo em seguida engravida? O que é isso, né? A vida estava brincando com essa pessoa? Então, tem coisas assim que a gente não vai conseguir responder. Assim como a gente não consegue responder, a gente consegue responder pelo ponto de vista da medicina, porque uma mulher não consegue engravidar, não pode engravidar. Mas tem algo do ponto de vista da vida, do psiquismo, que a gente esbarra. Uma mulher pode não ter conseguido engravidar até o ano passado, fez inseminação, tentou, fez. Aí esse ano ela pode? Que coisa louca, como é que é isso?
Então, assim, tem tanto... Eu acho que essa coisa de falar da vida é isso. A gente vai esbarrando em mistérios, vai esbarrando em possibilidades e impossibilidades. E a gente vai sendo convidado a lidar com isso. A gente tem insuficiências. A natureza é maravilhosa e cheia de possibilidades, mas ela também é falha. Então, acho que os casais que passam pelo processo de inseminação acabam também precisando lidar com isso e que, às vezes, com uma carga de tensão, de estresse pelo processo todo e pela frustração final, né? Quando tem a frustração final, que realmente precisa ser muito acolhido. Uma pessoa pode acabar só intensificando essa sensação de que é incompetente para a vida. Não é só incapaz, né, nesse sentido de ter filho, não pode gerar um filho, mas é incapaz para a vida. Né? E uma coisa não tem a ver com a outra. Pois é, eu acho que aí a gente volta até para aquela primeira pergunta, né? Assim, fiquei pensando aqui enquanto você falava do que como se prepara a psique feminina para gerar uma vida, né? Porque não raro eu acho que o que você falou e acontece, as pessoas lutam, engravidam e logo depois, naturalmente, depois do que o filho nasce, parece que com um afrouxamento dessas tensões, dessa pressão, então a coisa flui, né? Mais naturalmente. E tem as situações onde não dá mesmo, né? Sim. Como é que a gente se acolhe quando a gente não pode? Quando a natureza está te dizendo repetidas vezes, você não pode ter, não vai acontecer. Né? Como é que você faz para se acolher outras possibilidades de gestar, acolher outras possibilidades de maternar, acolher outras possibilidades de ser útil para o mundo, para as outras pessoas? Isso é um exercício que ele é muito profundo, ele é muito significativo e para as pessoas que não conseguem mesmo, com a ajuda da ciência, com a ajuda, né, de todas as orações, dos espíritos, quando não consegue, é necessário para se ter integridade psíquica, né, para se viver bem, como as pessoas dizem, para não ser uma pessoa tão amargurada, você se acolher e falar, olha, a minha natureza não é capaz de gerar um filho, mas um filho humano. Mas quantas outras coisas eu consigo fazer? Quantos outros filhos eu consigo cuidar, né? Gestar, alimentar? Tudo isso. Eu acho que são questões psicológicas muito profundas e que a gente acaba sendo levado a pensar, né, para continuar exercendo essa ordem da vida. Tem uma frase bonita em alguns dos livros que eu li de perinatalidade que diz, especialmente os indianos, arquetípicos, que dizem que o bebê nasce porque é o momento dele nascer. Eu acho isso de uma potência, né? Um filho nasce, um espírito encarna, seja lá o que as pessoas queiram dizer. Um ser humano vem para o mundo porque é hora dele vir para o mundo. Não é só porque uma mulher gestou, não é só porque uma mulher engravidou, porque, inclusive, do ponto de vista físico, bebês morrem, né? Mas, assim, um ser humano está por aqui é porque ele precisava estar por aqui. Se ele não veio através do meu corpo, é porque algo, eu posso querer, concordar, achar legal ou não, mas algo decidiu que não virá, não pelo meu corpo. Eu acho que isso é bem desafiador, né? Com certeza. Eu acho que, de certa forma, corrobora com o que a gente estava falando antes a respeito daquele sentimento de coletividade, né? Ou seja, de comunidade, ou seja, sempre um filho é um filho do mundo, né? Então seria assim, meio que dizer que se a comunidade precisa se preparar para acolher a chegada da criança, a gente precisa pensar também na comunidade se preparando para acolher a não chegada dessa criança, né? Exatamente. Acolher essa mulher que de repente não pode, Sim. ou não conseguiu ter filhos, ou não, por algum motivo não pôde ter filhos. Exatamente. Porque foge também, é uma das maneiras de fugir a essa expectativa social. Espera-se que a mulher seja mãe. Né? Espera-se que em algum momento ela tenha filhos. Seja por desejo ou por capacidade, né? Espera-se que uma mulher deseje ter filho e que ela seja capaz de ter. Não é à toa que a gente já ouviu muitas histórias da mulher seca, né? Da mulher amargurada, da mulher sem amor, que não gerou filhos. Então, acho que tem esse lugar de
esse imaginário que é até cruel com as mulheres. Você tem que ter, por desejo ou por capacidade, você tem que ter. Pois. Eu acho... Não, Tá, pode continuar, pode continuar. Pode se empolgar, pode se empolgar. Não, eu acho que aí recai assim, essas expectativas sociais, né, que a gente está falando aqui agora, até na gente, né? Nesse aqui, como é que dois homens estão falando de gravidez, de gestação, né? Ou seja, o intuito disso é que fosse uma conversa, e como está sendo uma conversa, mas que você falasse mais por ser mulher do que a gente. Mas eu queria te... Não, assim, porque é uma expectativa social isso, né? Assim, como é que dois homens vão falar de gravidez? Isso é uma coisa do feminino. Feminina, uma coisa né? feminina. Gente. Ou seja, né? De repente a gente está aprendendo que talvez não, talvez os homens tenham também, ou deveriam ter algo a dizer, né? E levar essa mensagem, porque isso aqui é um canal para levar mensagens, até para os homens que também estão escutando isso aqui. Sim. Né? Eu queria ouvir um pouco você a respeito disso. Eu achei ótimo e fiquei pensando nisso, né? São dois homens falando sobre gestação. Que coisa maravilhosa, né? Que coisa maravilhosa poder falar disso, porque falar de gestação é falar de vida. Vocês estão vivos, eu estou viva. Né? Então, isso é um tema para ser da humanidade. Não é da humanidade que nasceu com vagina. Ou da humanidade que não fez um processo de transição. É da humanidade. E muitas vezes a gente vê, e é claro que a gente também tem lá as coisas que justificam isso, né? Culturalmente, homens foram criados para ser fortes, para não se envolver com emoção, né? Para não chorar. Então, assim, como assim vai falar de maternidade, de ter filho, vai se emocionar? Mas essa vivência de um feminino nos homens, dessa capacidade de ser sensível, de acolher, isso é de humano, não é de desse ou daquele sexo, gênero, né? Não é gênero, é sexo. Né? Mas eu acho que em alguns processos isso fica mais complicado ainda quando algumas pessoas se sentem incapazes do cuidado, da participação na vida do outro, ou também quando algumas pessoas julgam o outro incapaz de participar porque o outro é homem ou mulher. Como se fosse assim, homem não pode trocar fralda, homem não pode acordar de noite e acordar o bebê, homem não pode se emocionar e chorar quando vê o filho fazendo uma coisa bonitinha. É a mulher que vem falar isso? E quando vai falar de gestação? Quando estão os dois em jogo, é só um que fala. Eu acho que a gente precisa desconstruir essa coisa de feminina é de homem, masculina é de mulher. Opa, contrário. Né? Masculino é de homem, feminino é de mulher, né? Desconstruir um pouco isso, porque aí dá o direito da gente ter isso como seres humanos. A gente é humano, e é isso, tá aprendendo a lidar com essa coisa toda. Então, Fábio. Bom. Eu queria até lhe aproveitar. Isso não é uma questão clínica, não é um caso clínico que eu atendi, foi uma frase que eu ouvi de uma mulher num ambiente comum de rua, mas eu ouvi ela falando, ela tem um filho que tem uma deficiência cognitiva, não sei se a gente poderia, se o termo seria esse, não sei nem se o termo realmente é esse, e eu ouvi ela falando sobre o marido, né, sobre o pai da criança, que ele não sabia fazer filho. Tá? Porque essa criança, digamos assim, na cabeça dela, apresentou ou veio com um problema, né, cognitivo. E aí isso abre também espaço para lhe perguntar assim, existe uma fantasia que a mãe ou os pais, né, como um todo, constroem em cima dessa criança que vai vir. Né? E quando essa criança não vem e não cabe na fantasia? Geralmente fica complicado. Né? Porque eu acho que tem uma coisa aí que a gente precisa admitir e naturalizar também, que é todos nós criamos expectativas sobre as coisas. A gente não quer fazer algo e esse algo sair diferente do que a gente imagina. Mas a gente sabe também que a gente não controla tudo. Quando você se prepara para ter um filho e por alguma razão você recebe uma surpresa daquilo diferente, porque existe o bebê idealizado, o bebê imaginado, né? E existe o bebê real. Existe
o fruto real daquilo que você plantou para. Então, quando recebe essa notícia, eu acho que primeiro é acolher. Se a gente já começar condenando mãe e pai porque se surpreendeu porque o filho tem um problema grave de saúde ou uma deficiência, a gente já começa de um lugar muito, muito discriminador. Então, acolher que se surpreender por algo que veio diferente da expectativa, ok. Mas aí tem esse trabalho que eu acho que envolve muito a elaboração de luto. Assim como você precisa elaborar um luto pelo teu corpo que não produz filhos, você precisa elaborar o luto por ter produzido filhos que nasceram com algo, um traço ali que você não gostaria. Do ponto de vista prático, a gente sabe que é muito mais facilitador cuidar de uma criança que nasce saudável ou que nasce sem um traço de transtornos aí do desenvolvimento. A gente sabe que de forma prática é facilitado cuidar. Então tem tudo isso também. Quando pais recebem a notícia de um bebê com Down ou qualquer coisa nesse sentido, né? Vem isso, o que eu vou precisar empreender para cuidar, como que vai ser? Algumas pessoas têm ideia do que é cuidar de um bebê saudável, ou de um bebê que não nasceu com traços, né, de alguma questão genética. Então, eu acho que tem a surpresa sim, tem a frustração psicológica, tem a capacidade de elaboração de luto e tem todo um imaginário culpabilizador. Que assim, nasceu desse jeito porque a célula da mãe era degenerada. Nasceu desse jeito porque a célula do pai, né, a família do pai, a família da mãe, essa coisa aqui vem da tua família. É assim também com comportamentos quando as crianças estão, né, agindo de forma inadequada. Isso aí é da tua família. Isso é da minha família, não. Né? Puxou a tua família, né? Puxou a tua família. Né? Então tem tudo isso. E eu acho que as pessoas, quando ficam mais machucadas com essa coisa difícil de lidar com um bebê sindrômico ou qualquer coisa assim, né? As pessoas também têm que lidar com isso. Não é culpa de ninguém. Quem é o culpado que nasceu com uma síndrome? Quem é o culpado? Não tem o culpado. Mas existe também na nossa natureza essa coisa de procurar culpado. Tem um culpado, se não sou eu tenho que achar alguém. Aí também tem algumas pessoas que não conseguem lidar com o fato de que o outro não é culpado. Não é porque você não é que o outro tem que ser. Né? Então eu acho que são camadas aí, camadas sociais, inclusive. Se você aparece com um bebê rechinchudo, bonitinho, tal, todo mundo fala, ai, que bebê lindo. Se você aparece com um bebê com traço sindrômico, nossa, o que tem nesse bebê? O que esses pais fizeram para esse bebê nascer desse jeito? Ai, quando eu for para a escola, né? Agora que os outros vão olhar. Então, é um montão de coisa envolvida nisso. A gente sabe que nem todas as pessoas têm a chance de receber acolhimento. Então, às vezes, isso perturba a existência daquele indivíduo que tem um traço diferente. Às vezes, as relações familiares ficam muito truncadas, porque as pessoas ficam mesmo culpando um, culpando o outro, ou esse bebê não é bem acolhido, ou tem aquele primo, irmão que é normal, né? E aí o normal é mais legal, porque corre, porque isso, porque aquilo. Ou esse que nasceu com um traço sindrômico é super protegido, né? É ali criado uma redoma para ele, e aquele que nasceu, né, com as competências preservadas, tal, ele fica mais distante, afinal de contas ele pode fazer as coisas não acontecer. Então, assim, são muitos aspectos elaborados nisso tudo. Acho que a vida humana é isso, né? É essa complexidade toda. E a gente precisa ir descobrindo como acolher. A gente não tem resposta pronta, assim, para tudo. Pois é. Betânia, eu acho que está chegando a nossa hora, né, Farra? É. Nossa hora de encerrar aqui. Eu queria vou passar a palavra para você, fazer seus comentários finais, até deixar seu contato também, o contato que você queira deixar, para caso alguém queira entrar em contato com você, nos seus serviços, né? E queria pedir a todos aqui, esse é o primeiro episódio do Fale Mais Sobre Isso, podcast. Gostaria de pedir que nos sigam,
nas redes sociais. A gente vai estar no Instagram, a gente vai estar no TikTok, a gente está no YouTube. Isso aqui vai ser um canal de voz, mas vai ser um canal de vídeo também, vai estar no nosso canal do YouTube. Pedir que nos sigam, liguem lá o sininho para ter as notificações. As notificações. Né? Tem até o Abunjanra, não sei se você sabe quem é o Abunjanra. Lógico. O Abunjanra, ele tinha um programa de entrevistas que às vezes no final ele perguntava ao entrevistado o seguinte: que pergunta você gostaria que a gente tivesse feito para você que nós não fizemos? Então eu lhe pergunto, que tópico, ou que tema, ou que pergunta nós deveríamos ter feito para você e a gente não fez? Olha, eu acho que na nossa conversa eu me sinto contente com o rumo que ela tomou. A gente poderia ter feito um montão de perguntas que eu nem sei quais, na verdade. Eu acho que as que vocês fizeram foram bacanas, permitiu que eu refletisse também sobre essas coisas. Eu só queria perguntar para vocês se eu posso trazer uma coisa linda que se chama poesia. Com toda certeza. Nossa, poesia sempre vai ser muito bem-vinda aqui, pelo menos conosco. Né? Porque tem essa coisa que eu disse para vocês, que quando eu falo de perinatalidade, quando eu falo de amamentação, de desmame e tal, eu entendo que eu estou falando de vida. Eu entendo que eu estou falando sobre esse arquétipo, sobre essa coisa de vida, sobre esse algo que é comum a todos nós. A gente saiu de algum lugar misterioso, vive essa vida assimilando um tantão de coisas e a gente volta para um lugar que é misterioso. Então eu entendo que eu estou falando disso, de vida. E essa coisa de ter filho, né? Para que servem os filhos? Outro dia me perguntaram assim, como é que eu posso resolver esse meu lugar de filho? Para que serve um filho? O que o filho dá para os pais? E eu pensei comigo, ótima pergunta, o que os filhos dão para os pais? Acho que os filhos deveriam perguntar. E eu queria terminar com essa construção linda, poética do Gibran Khalil, que é sobre os filhos. Ele está lá naquele livro, o Profeta, falando de uma série de temas, e alguém diz para ele, fale aí sobre os filhos, né? Me fale sobre os filhos, e ele diz assim, vossos filhos não são vossos filhos, são os filhos e as filhas da ânsia da vida por si mesmo. Eles vêm através de vós, mas não de vós. E embora vivam convosco, não vos pertencem. Podeis outorgar-lhes podeis outorgar-lhes vosso amor, mas não vossos pensamentos, porque eles têm seus próprios pensamentos. Podeis abrigar seus corpos, mas não suas almas, pois suas almas moram na mansão do amanhã, que vós não podeis visitar nem mesmo em sonho. Podeis esforçar-vos para ser como eles, mas não procureis fazê-los como vós, porque a vida não anda para trás e não se demora nos dias passados. Vós sois os arcos dos quais vossos filhos são arremessados como flechas vivas. O arqueiro mira o alvo na senda do infinito e vos estica com toda a sua força, para que suas flechas se projetem rápidas e para longe. Que vosso encurvamento na mão do arqueiro seja vossa alegria, pois assim como ele ama a flecha que voa, ama também o arco que permanece estável. Eu acho Belíssimo. que, como toda poesia, às vezes fica difícil a gente acompanhar, como junguiano, eu só diria assim para o Khalil, ele que me perdoe. Olha, essa morada do infinito, a gente visita em sonhos, sim, senhor. Mas eu acho que ele diz assim, filhos são da vida, eles não são nossos. Você tendo parido ou não, você tendo engravidado deles ou não, eles são filhos da vida. E essa vida se realiza por você, não para você. E se você puder dar o maior amor do mundo para esse ser que você gerou e pariu, dê. Mas o pensamento dessa criaturinha é dela. A alma dessa criatura é dela. Então, que a gente possa aprender com isso, falar de vida, que o fale mais sobre isso, cresça e também seja um bebê muito bem cuidado.
É a gestação. É a gestação. Hoje é o Gestação primeiro dele. episódio. É o primeiro episódio da gestação do podcast. Tá E bom. que possa levar para vocês essa mensagem para vocês e para quem visita, né, as outras pessoas, para quem escuta essa mensagem de que as crianças do mundo, elas são nossas. A gente não pode ficar se metendo na vida dos pais e querendo ensinar coisas porque eu sou psicólogo ou porque eu sou tio. Mas a gente pode participar e dizer, olha, parece que isso aqui pode ser algo considerado, esse filho é da comunidade. Se a gente recuperar um pouquinho disso, talvez a gente se conecte. Tá E bom. aí a gente vai saber fazer perguntas um montão, algumas vão ficar sem resposta e tudo bem. Tá bom. Pois, muito obrigado, Betânia. Muito bom. Muito obrigada pela oportunidade, sucesso para você. Lembrando aqui, só ela aproveita o livro da Betânia para a gente... Né? A Betânia é autora desse livro, Desafios à Terapia de Casal e de Família. Ela é coautora. Coautora. Coautora desse livro. Esse é o livro do Núcleo de Casal e Família da Sociedade Brasileira de Psicologia Analítica. Ele é organizado pela Wanda, que é uma pessoa muito querida, mas tem capítulos de várias pessoas. E tem o meu sobre perinatalidade. Perfeito. Então já fica aí uma primeira dica de livro também, de leitura, para quem quiser aprofundar um pouco o que a gente conversou aqui, né? Exato. E aí sigam a gente no Instagram, TikTok, YouTube, né? Para saber mais. E aguardem aí o próximo episódio. Tá bom. Né? Aguarda a continuação. Vocês perguntaram qual é o meu contato. Sim. Eu não sou tanto de redes sociais, mas o meu contato, através da internet, é o meu e-mail. Coisa de gente antiga, mas tudo bem. Né? É o meu e-mail, betaniafarias@yahoo.com.br. Tá bom, Betânia. Perfeito. Pois, mais maravilha. uma vez, muito obrigado. Foi um prazer tê-la aqui conosco. Um prazer. Tchau, tchau. Grande abraço.